Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. E nessa série de vídeos falando sobre princípios, hoje eu quero falar do princípio de Israel. Muitas pessoas dizem que os mandamentos de Deus foram feitos para o povo de Israel e que o cristão não tem mandamento, que o cristão está na graça e na graça não tem nenhuma obrigação, não tem que aprender nada, não tem que buscar conhecimento, não tem que buscar sabedoria, só tem que levantar a mão e aceitar a Jesus e está tudo certo. E eu quero mostrar para você hoje que não. Rapidamente eu quero lembrar um versículo que eu trouxe na outra semana, falando sobre a salvação depender, né, ela está aí para as pessoas que observam a lei. Isso o próprio Senhor Jesus nos mostrou. Veja aqui comigo. O bom samaritano, né, que diz aqui, ó. Na verdade, não vou entrar na questão da parábola do bom samaritano, mas só nessa parte aqui, ó. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante essa passagem aqui, porque o intérprete da lei, ele é um homem que estuda, uma pessoa que estudava a lei e ensinava para as pessoas. Quando Jesus vem ensinando algo diferente do que é religião, porque você tem que entender o seguinte, quando Jesus veio, imagina hoje Jesus vindo e começando a pregar. Se Jesus viesse pregar hoje, no mesmo contexto em que ele veio em Israel, hoje ele estaria pregando em pequenas comunidades, muito provavelmente. Ele não seria aceito em grandes templos, em grandes igrejas, ele não seria aceito por muitos pastores, como não foi aceito pelos rabinos da época. Ah, nós somos melhores do que os judeus. Não somos melhores em nada. Mas, pelo contrário, o judeu, ainda que ele errasse, ele conhecia, ele tinha conhecimento das escrituras. E o cristão, de uma forma geral, estou dizendo, lógico que não todos, mas a maioria dos cristãos não tem conhecimento de Bíblia, não sabe o que é realmente as escrituras sagradas no contexto original. Ele conhece o que os pastores pregam. Muitos aí, já vi, pegou 5 pedras para enfrentar Golias. Aí vem um pastor, eu não lembro, mas mais ou menos, uma pedra é persistência, outra pedra é isso, outra pedra é aquilo, não é nada disso. Mas, então quando Jesus ele vem, se ele viesse hoje, ele estaria pregando em pequenos grupos, ele estaria com um grupo pequeno, provavelmente não teria rádio, provavelmente não teria televisão, quem sabe teria o YouTube hoje em dia, né, uma comunidade fácil e acessível, mas que fica escondida na maioria das vezes. Por quê? Porque não aparece. Porque não aparece. Por quê? As pessoas estão... O que aparece na grande mídia? As grandes igrejas, as grandes instituições. Era o que acontecia com os judeus e é o que acontece hoje com os cristãos. É a mesma situação, estamos no mesmo barco. E aí Jesus reúne um grupo pequeno de pessoas. Embora seja um grande volume de pessoas, é um grupo pequeno diante da população religiosa, que era toda uma população religiosa. E, se fosse hoje, Jesus teria um pequeno grupo, um grande número de seguidores, porém, um pequeno grupo diante da grande mídia, que não mostraria. Então, Jesus, nós temos que entender que se Jesus viesse hoje, ele seria a mesma coisa, ele seria rejeitado hoje aqui no Brasil e no Ocidente pelos pastores, pelos bispos, pelos os líderes religiosos. Seria rejeitado da mesma maneira como a palavra dele está sendo rejeitada hoje. Porque quando você fala de lei para o cristão, de modo geral, para o teólogo, para o pastor, na maioria das vezes, eles rejeitam, eles não aceitam a lei, eles não aceitam a pedra que é a lei de Deus, que é Cristo. Não, mas eu aceito Cristo, mas não de todo o coração. Eu aceito pela metade. Eu aceito Cristo da graça, mas eu não aceito o Cristo da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não metade. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força. Então, este é o grande problema. As pessoas confundem muito isso. Então, aqui, o intérprete da lei, ele fala, o que eu faço? Se perguntar hoje, né, se uma pessoa chega para um pastor hoje e pergunta a um padre,
e fala: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele vai dizer: aceita Jesus. Aceita Jesus, vem nos domingos na igreja, se tiver culto durante a semana, você vem todos os dias que tiver, e faz o que o pastor ensina lá, tá ótimo. Dá o dízimo, dá a oferta alçada, pega envelope, leva a rosa para casa, leva o chaveirinho, a chave da prosperidade. Cada um vai ter um jeito aí de conduzir a coisa, mas nenhum pastor, quer dizer, nenhum não, né? Mas a maioria, 99 talvez, ou 90% dos pastores, não diria: olha, observa a lei de Deus. Não diria. Então, esse é um conselho que Jesus deu aqui. Na verdade, Jesus nem deu o conselho, ele já sabia o que tinha que ser feito. Então, quando esse intérprete da lei pergunta para ele, ele diz: olha, Jesus faz outra pergunta para ele. Então, ele perguntou a Jesus: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Para você viver a vida eterna, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E você vai viver. E se você não fizer isso? Não vive. Mas aí a pessoa fala: não, mas eu amo a Deus. E aí é que está a questão. Muitos, a maioria, não ama a Deus de todo o coração, não. Veja o que diz lá, o que foi citado, inclusive, né? Deuteronômio 6:3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este é um primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando você ama a Deus de todo o coração, você está casado com Ele eternamente. E aí não tem essa de mudança, não tem essas... existe ali um amor incondicional. Você ama a Deus incondicionalmente. Você pode ver, por exemplo, você tem 2 filhos, um faz... Vamos pegar uma festinha de aniversário como exemplo, tá? Um faz aniversário em janeiro e o outro em junho. E aí você faz uma festa no ano. Uma festa de aniversário no ano. Qual é a festa? É em junho. Isso mostra que você ama mais o filho que nasceu em junho do que o de janeiro. Ou você não faz festa nenhuma, ou você faz festa com os dois. Senão você está mostrando uma preferência. Agora, trazendo isso para a palavra de Deus. Ora, se você ama a Deus de todo o coração, você ama os ensinamentos dele. Ele ensinou você a amar o teu próximo, ele ensinou você a guardar os mandamentos, ele ensinou você a adorá-lo principalmente no sábado, a fazer do sábado um dia especial. Ele colocou como um sinal. Olha o que diz aqui sobre os ensinamentos, os seus mandamentos, que o quarto é o guardar o sábado. Né? É você cultuar o Senhor no sábado, vamos entender assim. Tu encalcarás a teus filhos e falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e na tua porta. Então veja, você tem que compreender que quando você ama a Deus de todo o teu coração, você faz a vontade dele. Ele disse que o sábado é um dia especial, então faça do sábado um dia especial, faça do sábado o dia do principal culto. É isso. Não, mas aí a pessoa fala: não, eu vou fazer o culto no domingo. Por quê? Porque ama o domingo e não o sábado. Está profanando o sábado, porque profanar quer dizer tornar comum. Quando Deus diz para não profanar o sábado, ele está dizendo o quê? Para você não fazer do sábado um dia comum. Mas quando você faz o culto principal no domingo, você está fazendo do sábado um dia comum, um dia como a segunda, como a terça. E o que mais o cristão fala quando você
pressiona ele com a Bíblia, ele diz o quê? Ah, não, todos os dias são iguais para Deus, e para Deus não tem distinção, e acabou. Todo dia é igual para Deus. Mas que dia que ele vai cultuar? Que dia ele vai tomar Santa Ceia? Que dia vai ser o melhor culto dele? No domingo. Por quê? Porque não ama Deus de todo o coração. Nesse caso, ele escolhe entre escolher o sábado do Senhor e o domingo que o homem inventou, que era para ser cultuado, que na verdade é uma herança do Deus Sol, ele está escolhendo. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor que tem o seu culto especial no sábado, ou você serve ao Senhor que tem o seu culto especial no domingo. E esse não é o Criador dos céus e da terra. Ok? Aí entra uma outra questão que nós estamos falando de princípio. Esse é um princípio. O princípio da palavra de Deus. Você tem que estar no princípio, como é no princípio, não o que foi inventado. E aí, falando em princípios também, existe um outro princípio que está aqui, que as pessoas passam por cima dele, sem perceber. Veja só o que diz aqui. Olha aqui, dado esse tema, o fim da lei é obediência. Não é, presta atenção, não é o fim da lei de acabou a lei. É o fim do fim daqui. Qual é o fim de você comprar um carro? É você se locomover. Esse é o fim. Qual é o fim de você fazer uma faculdade? É você se formar. Qual a finalidade de você comprar uma televisão? É assistir a programação. Qual o fim da lei? É a obediência. E aí fala que são os mandamentos. Olha, esses, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor Deus, teu Deus, que o Senhor... Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Aí diz aqui, ouve, pois, ó Israel. Aí o cristianismo vem com tudo. É para Israel, é para Israel, é para Israel. É isso que o cristianismo diz. Pois bem, nós temos que entender o seguinte, já que estamos falando de princípios. Israel, ele não quando Deus fala de Israel, ele não está falando do povo. Sim, ali estava. O povo de Israel é o que tinha a palavra de Deus e todas as nações só tinham o paganismo. A questão é que hoje, muitas nações falam que amam Jesus, apesar de serem contra a lei de Deus, né? Não, eu não quero a lei de Deus, mas eu amo a Deus. Então, isso é muito comum, está muito popular isso hoje. E o que acontece? Aí as pessoas falam, não, mas isso é para Israel. Então, para mim é diferente. Por que para você é diferente? Olha, Jesus ele disse, eu e o Pai somos um. Vós sereis, se fizerdes o que vos mando, vós sereis meus amigos. Então, as pessoas se confundem muito nisso. Ah, isso é para Israel, para o povo de Israel. Aí já fala que Israel já era, que agora nós somos o Israel de Deus. Não, não é que nós somos o Israel de Deus. Há uma meia-verdade aí. E uma meia mentira muito da grossa também. Porque ilude muitas pessoas isso. Nós temos que entender esse contexto de Israel. Então, para você entender esse princípio de Israel, de salvação para Israel e de lei para Israel, para você entender que a Israel tem que ser você tem que entender o contexto todo. Porque o cristianismo diz, nós somos Israel de Deus. Pronto. Israel perdeu a eleição porque negou Jesus e nós somos os herdeiros. Só que nós estamos mais beneficiados, né? Por quê? Nesse entendimento. Porque o povo não cumpriu a lei de Deus e Deus rejeitou. Ah, tá, faz de conta que foi isso que aconteceu. Aí Deus adota os cristãos, né, as outras nações, só que as outras nações não vai cumprir nada daquilo que o povo não cumpria no passado, o povo agora não cumpre também. Deus fala, é como se Deus tivesse dito assim, poxa, o povo de Israel não cumpriu a lei e eu os rejeitei porque não cumpriu. Agora eu vou adotar um povo novo, mas esses não vou nem colocar a lei, deixa fazer o que quer. Tem sentido isso? É óbvio que não. Quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos,
E Paulo fala do enxerto e dos ramos naturais e dos ramos que são tirados dos zambujeiros e enxertados na videira verdadeira. Isso nos remete a entender o quê? Que Jesus é a videira verdadeira. Quando ele veio, os judeus que não aceitaram Jesus caíram sim. Mas os judeus, Paulo, Pedro, João, os discípulos de Cristo eram judeus também. Eles ficaram na videira verdadeira enxertados. Ou naturalmente, porque já eram judeus, e aí vem os zambujeiros, os estrangeiros, e são enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. E aí, quando nós somos enxertados, nós comemos da mesma seiva e produzimos os mesmos frutos de obediência. Se você não produz fruto de obediência, você não está ligado na videira verdadeira. Você está na videira egípcia, que Deus plantou em toda a terra, lá no Salmo 80, que é destruída no livro de Apocalipse. Então, o que nós temos que entender? O que é esse Israel? Quando Cristo veio, quando Yeshua veio, ele mudou o entendimento das pessoas. A palavra de Deus não mudou. O que ele mostrou ali? Olha, cai os que não aceitam a obra do Messias, ficam os que creem e vão ser acertados os que vão crer, os que virão. E olha o que diz isso, o que Paulo diz em Romanos 9:6. Paulo diz aqui, ó, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Começa a prestar atenção nos princípios aqui que Paulo está dizendo. E não pense que quando Jesus veio e foi rejeitado, que Deus falhou. Não, ele não falhou. E aí Paulo fala por quê? Paulo diz, olha, porque nem todos os de Israel, nem todos que nasceram judeu, vamos entender assim, são de fato israelitas. Então, peraí. Olha só que interessante isso. Paulo está dizendo, porque a grande questão é, a pessoa diz, não, eu sou cristão e eu não preciso da lei de Deus porque Cristo cumpriu a lei. Mas ele não extinguiu a lei. E aí a pessoa diz, não, essa lei, o sábado é para judeu, a festa de tabernáculos é para judeu, a festa das primícias é para judeu, todas as festas bíblicas é para judeu. O cristão só tem que pegar as festas pagãs, que foi cristianizadas. Então, é uma coisa que não tem coerência. E aí fala, não, mas isso é para judeu, eu não sou judeu, eu sou salvo pela graça. Olha, sim, ninguém seria salvo por obras. Mas não é pela desobra também. Não é pelo desleixo que se é salvo. Jesus, ele diz, nós acabamos de ler. Mestre, o que farei para ser salvo? Olha, o que diz a lei? Para eu amar a Deus e o meu próximo. A Deus todo coração, alma, entendimento é o meu próximo. Faz isso e você vive. Aí, nós vemos aqui como Paulo ele diz, olha, Jesus veio, ressuscitou, e agora há uma novidade aqui, há uma diferença. A salvação não é mais para o judeu. A salvação é para os de Israel. Mas então continua a mesma coisa? O cara é israelense, é judeu, é salvo? Não. Aí Paulo diz, não, nem todos que nascem em Israel é israelita. É de fato israelita. E o que ele está dizendo com isso? Vamos continuar lendo. E aí ele diz mais, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Olha só. Aí Paulo ele diz, olha, não é porque eles são descendentes de Abraão no sangue que são filhos de Abraão. E aí você não lembra de nada não sobre os cristãos? Que isso todo cristão concorda? Nós somos descendentes de Abraão pela fé ou pela emuná. Vamos para o original. Somos descendentes de Abraão pela emuná, pela fé com obediência. Com a fé com obediência aos mandamentos, aos ensinamentos de Deus. Então, nós somos adotados e somos parte da herança de Abraão, nós somos descendentes, nós temos parte com Abraão pela fé. Então, pela fé eu me torno descendente, eu me torno israelita, eu me torno aproximado da comunidade de Israel. Veja o que diz aqui. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas, entretanto, porém, em Isaque
será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, o cristão, eles são filhos da promessa. Deus fez uma promessa que de Abraão, da semente de Abraão, haveria o quê? Ele seria pai de muitas nações, que os seus filhos seriam como a areia do mar, como as estrelas do céu, que não tem como contar a sua descendência. Aí entram nós, os cristãos, aqueles que não são judeus, mas que fazem parte de que filhos de Abraão, Isaac, e depois de Isaac, quem que vem? Jacó. E Jacó foi aquele que foi chamado, que é a primeira vez que a Bíblia cita o nome Israel, é exatamente com Jacó. Ainda não existia a formação do Estado de Israel, e quando Jacó luta com um anjo, então ele diz, como te chamas? Ele diz Jacó. Seu nome já não será mais Jacó, mas Israel. Então, a partir dali, essa descendência de Isaac, essa promessa de Abraão que passou para Isaac, chega a Jacó, o Israel. É esse Israel que é salvo. Os filhos da promessa de Deus. E aí os filhos da obediência. Então, esse é o princípio que nós temos que compreender. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Precisamos entender os princípios de Deus. Até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.